Fala pessoal, sou o Cristiano de Moura da CDM Esportes e nesse vídeo vamos falar sobre os relacionados e do jogo aí de amanhã de Flamengo e Atlético Mineiro, valendo aí a classificação pelo jogo de volta. Mas antes desse vídeo eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, sejam todos muito bem-vindos. Deixem um like nesse vídeo e curtam o máximo. Se possível, compartilha também. Fiquem à vontade para vocês comentarem aqui a opinião de vocês, os fatos e as verdades. Mas vamos lá, começando aqui esse vídeo, a gente vai falar sobre os relacionados aí do Flamengo. Alguns jogadores, eles não foram relacionados por questões de controle de carga, que no meu ponto de vista, esse negócio de controle de carga funciona para alguns jogadores e outros não. O que eu costumo falar jogadores que têm aquela parte ali de ter uma facilidade de ter uma lesão muscular ou algo do tipo, beleza, tipo estilo Arrascaeta, De La Cruz, esses caras aí, eles têm uma probabilidade maior de ter lesão. Outros jogadores não, tipo Luiz Araújo. Luiz Araújo eu não entendo porque ele não foi relacionado a esse jogo, até porque já é o segundo jogo e ele toda partida ele sai, né? Ele é substituído. Então assim, se é para ter controle de carga, tem muito mais jogadores ali que tem mais facilidade de ter lesão do que até mesmo o próprio Luiz Araújo. Logicamente, que a gente vamos combinar, né? Que o Luiz Araújo é um jogador que quando ele entra dentro de campo, ele deixa tudo, né? É um jogador que corre muito, ajuda o time, tanto na defesa quanto no ataque. É um motorzinho, não para, ele não para dentro de campo. É um jogador que tem muita dinâmica para cima e para baixo. Então, no meu ponto de vista, não poderia ter deixado ele aí para ter esse negócio aí de controle de carga. Mas, como o Flamengo já se tornou aí em relação a tudo, né? Departamento médico, comissão técnica, virou tudo profissional de excelência, a gente vai ter que confiar, né? O que eu espero aí desse time contra o Atlético Mineiro? Espero que o time tenha um toque de passe mais rápido, que seja mais dinâmico, não fique naquela mesmice onde o jogador, onde a torcida vai lá assistir, é sempre ali aquele mesmo tipo de jogada. Eu tava vendo hoje o treinamento do Pep Guardiola em relação aos jogadores e o cara, ele conversa com o jogador, meu amigo, é diferente, é diferente. O treinador, quando ele é diferente, ele faz ao vivo. Ele não importa com quem, se é o Haaland, se é quem quer que seja. Ele vai lá, pega o cara, os caras que já são veteranos, os caras bons, ele vai lá e fala, eu quero assim, eu quero assado, e já são caras que já são, que tá muito tempo ali naquele estilo de treinamento, e mesmo assim, ele vai lá, pega aqui no ombro do cara, chacoalha o cara, eu quero que você faça isso, isso e isso. No meu ponto de vista, falta esse estilo aí pro Felipe Luiz, né? Ele ser mais punho firme ali contra os jogadores. Até porque é o cargo dele, por mais que ele seja um treinador novo, mas ele já provou isso aí na divisão de base. Você foi campeão mundial, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Quer queira, quer não, você que botou esse time para jogar, Felipe Luiz, no ano passado, você que colocou esse time para jogar bola. Então, tanto você quanto os jogadores, eles devem. Então, elas por elas, né? Tá empate. Você não precisa estar ficando aqui, não. Foi um jogador que me ajudou muito. Não, se ajudou muito e não tá rendendo, é banco. Tem que ser banco, não importa. Se tá rendendo, titular. Então, o Felipe Luiz ele tem que ter o time titular dele. O time titular. E, logicamente, que vai ter um ou outro que vai no jogo vai render pouco. Então, quem tiver rendendo pouco, você substitui. Simples assim. Não adianta você pegar, como eu vi aí os jogos do Flamengo. Felipe Luiz ele insiste com certos jogadores até o final do jogo. O cara às vezes não tá tendo condições ali de estar até mesmo fisicamente para ter aquele abafo ali, não tá aguentando e o jogador também não tá tão bem, mas ele gosta de deixar o jogador até no final do jogo. Até mesmo contra o Ceará, ele gosta de colocar ali alguns jogadores que não tem muitas oportunidades na fogueira. Então a gente vai precisar que o Felipe Luiz ele acelere aí esse toque de bola.
E o motivo da gente tá. Os nossos gols, a maioria ultimamente é de bola parada. E o gol do adversário é erros nossos. Então, assim, se o Flamengo é aquele time que cria, 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 mas na hora do abafo ele não consegue roubar a bola do adversário, até porque o adversário muitas das vezes dá chutão, ou até mesmo a maioria das vezes dá chutão. Se o adversário, na maioria das vezes, consegue sair ali próximo da sua área de defesa, tem muita coisa errada com a pressão do estilo do jogo do Flamengo. Tem muita coisa errada. Então, se o time que está pressionado ele consegue sair, né? Consegue romper a linha, tá muito errado, porque o Flamengo tem sim que aproveitar o erro também do adversário. Então, na hora que o time tiver com a saída de bola, aquele abafo ele tem que ser surreal, tem que chegar nem um trator em cima desses caras aí, abafando o máximo possível para tomar a bola, até porque esse time de Flamengo não é um time tão velho. Então dá sim para estar fazendo aí essa roubada de bola, dá sim para fazer com que os adversários eles errem mais e com isso a gente consiga fazer aí os gols também com o erro do adversário. Estilo o Bayern de Munique fez com a gente, estilo Manchester City gosta de fazer isso aí no campeonato inglês, na Champions League. O Manchester City faz isso direto. Eles se aproveitam muito do erro dos adversários. Porém, a diferença do City pro Flamengo é que o City ele é mais objetivo, tem mais toques de bola, mais de primeira, próximo da área, tem um toque de bola mais rápido. Eu assisti no jogo do Flamengo e Ceará, agora que eu me lembrei, que teve uma hora que o Felipe olhou pro time e falou assim: mais rápido, toca mais rápido. E é justamente isso que o time precisa, tocar mais rápido. Só que o time não está conseguindo. Eu não entendo assim, porque é que tem alguns jogadores que não estão preparados fisicamente, tecnicamente, nem taticamente para estar jogando aí uma partida inteira. Tipo, Samuel Lino, ele não tá 100% fisicamente. Saul também não tá 100% fisicamente. E a mesma coisa acontece com o Royal. Então, assim, se esses caras eles não estão bem fisicamente, coloca quem já tá na fogueira ali, quem já tá no esquema, quem já tá com o tempo, com o time, que é justamente os jogadores que estão ali. Tipo, ele não consegue tirar o cara ali no início do segundo tempo para colocar um outro para dar uma melhorada no jogo. Tipo, o Juninho, ele pode ser, na minha opinião, o Juninho, tecnicamente, ele não é tão péssimo assim não. Agora, logicamente, o cara perde gols, né? Mas ele faz gol também. Lembro na Libertadores que ele fez aquele golzinho ali que salvou a gente, viu? Na fase de grupos. E o Juninho, ele vai pra pressão, vai pra cima, é um cara que também corre muito pelo time. Então, no lugar do Felipe Luiz testar esse cara, e ele entrou bem contra o Fluminense também no Campeonato Brasileiro, né? Vamos lembrar disso aí. Então, assim, o Felipe Luiz, no lugar dele colocar esses caras na fogueira, dar pouca minutagem, coloca o cara no início do segundo tempo pra testar mais. Já que a gente não tem atacantes, coloca mais jogadores ali. Agora sim, o que é crucial para o que está acontecendo com o Luiz Araújo é ele jogar na posição errada. O cara joga na posição errada, na posição que não é a dele, o cara já tem um pouco de estresse, porque na maioria das vezes ele quer fazer a função dele, então ele tem que sair do meio, às vezes da direita, vai lá pro outro lado, volta para marcar, para ajudar o zagueiro, fazer a cobertura do zagueiro, vai pro outro lado. Então assim, tudo isso, todo esse percurso que ele faz, logicamente que vai ter um excesso de carga no jogador. Então, não tem muito o que inventar. Luiz Araújo ali de titular e o Plata para entrar ali se o Luiz Araújo não tiver bem no jogo. Simples assim, não tem o que inventar. Luiz Araújo ali titular, é time titular. Luiz Araújo é do time titular, não tem para onde correr. Luiz Araújo na direita, não foi bem, não jogou bem, porque acontece. Substitui e coloca o Plata, né? Mesma coisa na esquerda. Só que na esquerda é osso, né, mano? Na esquerda a gente só tem o Samuel Lino. O Cebolinha não tá rendendo desde o início do ano. Não rende, o cara não rende. Michel não joga. Então tá bem complicado, né? Pois é, mas vamos ver aí o que, que ele vai inventar nesse jogo, nessa partida, né? Em relação ao Pedro, o Pedro ele tem que entrar no ritmo de jogo mais rápido possível,
Logicamente que lesão de joelho é osso, ele passou muito tempo parado. Isso aí também complica muito. Mas vamos torcer que o Pedro volte aí e comece a fazer seus golzinhos. E não pare mais de fazer seus gols. Em relação aí a o Beltrão, o Flamengo desistiu, né? Fez certo em desistir da sua contratação. O Flamengo também não pode ficar sendo refém aí de jogador que fica pensando, a janela daqui a pouco aí se fecha. E aí o Flamengo não consegue contratar ninguém. Se fala-se muito aí em um goleiro. Eu sou a favor da contratação do goleiro, né, para ofuscar o Rossi, porque o Rossi ele sabe que é só ele ali e pronto. Mas se em algum momento ele tiver uma lesão, com quem a gente vai contar? Eu não confio muito no nosso goleiro reserva, né? Então, até mesmo nem no Rossi, nem acredito que nem no Rossi eu confio também. O Rossi naquelas bolas que ele sai ali, eu não confio. Então, aquele gol contra o antes do jogo contra o Ceará foi quem? Agora que eu não me lembro. Que o Léo Pereira errou o passe e o Flamengo tomou o gol, né? Foi um erro de passe. E o Flamengo tomou o gol ali. Dava pra ter pego aquela bola. Já teve esse outro erro também. A zaga também de vez em quando comete erro. Ah, a zaga tá cansada. Cansada que nada. A zaga é uma zaga jovem. Não, não é pra estar cansada, não. Não existe isso, não. Os caras jogam direto aí. Logicamente que os caras correm muito. Ele, jogador de futebol, foi pra correr mesmo. Desde criancinha é aquele estilo dos caras ali. Pronto, não tem pra onde correr. Tem que correr mesmo. Como já dizia JJ, né? Tem que correr e ir pra cima. Cansado não. Não tem esse negócio de cansado, não. Vai pra cima, tem que correr. Aí tem também. A gente espera que o Flamengo, no meu ponto de vista, se o Flamengo jogar a bola mesmo, tiver muita vontade desse time aí, amanhã a gente passa aí do Atlético Mineiro aí tranquilamente, né? Não vai ser um jogo com muita dificuldade. Pelo que eu conheço o Flamengo, e se ele colocar a carga máxima ali pra cima do Atlético Mineiro, a gente consegue sim passar do Atlético Mineiro e ir para as quartas de finais da Copa do Brasil, que passou das quartas de finais vai ter aí grande chance de chegar ao título. Mas o mais importante, como eu já falei para vocês aqui, vou repetir, Libertadores em primeiro lugar, porque a gente pode ter a quantidade maior de títulos do país em relação à Copa Santa da Libertadores. E para mim, em segundo lugar, Campeonato Brasileiro. Vocês podem ter certeza que com esse negócio do Flamengo focar mais no Campeonato Brasileiro, logo logo a gente vai passar aí o Palmeiras aí em relação à quantidade de títulos do Campeonato Brasileiro. Vocês podem ter certeza disso. Só uma palhinha aqui pra gente finalizar o vídeo, que é em relação ao estádio, né? Eu não estou muito preocupado em relação ao estádio, até porque se o Flamengo também fizer de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem ter muito estudo, o Flamengo pode sim ter problemas financeiros futuramente. Então, para se ter um problemas financeiros futuramente, é melhor que se organize agora mesmo, ganhe título, até porque se a gente se a gente começar a tirar dinheiro da onde não pode para construir o estádio, vai faltar dinheiro para pagar os atletas, vai atrasar e vai virar aquela bagunça de antigamente. Então, para o Flamengo, que o Flamengo conquistou até hoje foi por conta da sua gestão, da sua qualidade, com os pés no chão, conquistou o CT, um dos melhores CTs aí do mundo, né, que é o Ninho do Urubu. E, graças a essa organização, o Flamengo conseguiu contratações maravilhosas desde 2019 para cá. Contratações maravilhosas. Ganhamos aí 2 Libertadores. Ganhamos 2 Campeonatos Brasileiros praticamente quase seguidos. Copa do Brasil também. Então a gente está muito forte e o que vai acontecer ano que vem é se fortalecer cada vez mais aí com um elenco mais recheado, mais e mais, né? Então, com os títulos, com as premiações, com as visibilidade, com pagando os jogadores em dias, a gente consegue ser um clube confiável e trazer mais patrocínios. A partir do momento que a gente traz mais patrocínios, ganha títulos, vende jogador, compra jogador, paga direitinho a casa organizada, vai chegar uma hora sim que vai sobrar a graninha pra gente estar construindo aí o estádio do Mengão. E se tiver uns projetos legais aí, melhor ainda, né? Valeu, forte abraço.